Meu marido cuidou de um cemitério por 34 anos e sempre foi respeitado por honrar os mortos, mas quando ele morreu, eu descobri que por mais de 3 décadas ele fazia algo com os corpos dos falecidos que eu jamais imaginaria. Meu nome é Dona Joana Pereira e hoje eu tenho 69 anos. Vocês não vão acreditar no que vou contar hoje, então já se inscrevam no canal, deixem seu curtir e comente de qual cidade você está me assistindo. Há exatamente 2 anos, quando meu marido Manuel faleceu de um ataque cardíaco súbito. Eu descobri essa verdade terrível que ainda me assombra todas as noites. Durante 41 anos de casamento, eu achei que conhecia meu marido como a palma da minha mão. Ele era conhecido em nossa cidade como o homem mais respeitoso com os falecidos, sempre consolando as famílias enlutadas e cuidando do cemitério municipal como se fosse sua própria casa. Manuel sempre dizia que seu trabalho era sagrado, que ele tinha a responsabilidade de garantir o descanso eterno dos mortos. Quantas vezes eu o vi chegando em casa emocionado porque tinha consolado uma mãe que perdeu o filho ou porque tinha ajudado uma família pobre a enterrar seu ente querido com dignidade. Ele falava com tanto amor sobre seu trabalho que eu me sentia orgulhosa de ser esposa do homem que cuidava dos mortos com tanto carinho e respeito. Durante todos esses anos, nossa vida foi sempre muito simples. Manuel ganhava o salário de funcionário público da prefeitura e eu complementava nossa renda fazendo costuras em casa. Vivíamos numa casinha pequena, mas digna, e criamos nossos 3 filhos com muito amor e poucos recursos. Naquele tempo, final dos anos 70 e começo dos 80, a vida não era fácil para ninguém e nós sabíamos viver dentro das nossas condições. Mas deixa eu me apresentar direito para vocês antes de continuar essa história que vai chocar muita gente aqui. Hoje eu sou uma senhora de 69 anos, viúva há 2 anos, mãe de 3 filhos já crescidos e avó de 7 netos lindos. Moro numa casa que meu marido reformou completamente nos últimos anos de vida, numa cidade do interior de Minas Gerais onde todo mundo se conhece e onde eu nasci e criei minha família. Tenho 2 filhos homens e uma filha mulher. O mais velho, Carlos, hoje tem 45 anos e é advogado formado numa faculdade particular que o pai pagou inteirinha. A do meio, Sandra, tem 42 anos, é professora e mora aqui perto de mim. O caçula, Roberto, tem 38 anos e trabalha numa empresa de construção civil. Todos eles são casados e me deram esses 7 netos que são a alegria da minha vida. Para vocês entenderem como cheguei até aqui, como descobri essa verdade terrível sobre o homem com quem vivi 41 anos, eu preciso voltar no tempo e contar exatamente como foi. Era o final dos anos 70 quando Manuel conseguiu o emprego de coveiro no cemitério municipal da nossa cidade. Eu tinha 28 anos na época e nós já éramos casados há 7 anos. Nosso primeiro filho, o Carlos, tinha apenas 5 anos e eu estava grávida da Sandra. Naquela época, eu era uma dona de casa comum que cuidava da família e fazia algumas costuras para ajudar nas despesas. Manuel tinha trabalhado antes como pedreiro, mas quando surgiu a vaga no cemitério, ele disse que era uma oportunidade de ter um emprego estável na prefeitura, com carteira assinada e aposentadoria garantida. Lembro que algumas pessoas da família estranharam ele querer trabalhar num cemitério, mas ele dizia que alguém precisava cuidar dos mortos com respeito. Até que um dia aconteceu algo que mudou tudo, mas que na época eu não percebi. Foi quando Manuel começou a trabalhar no cemitério que nossa vida tomou um rumo completamente diferente. Mas só depois de muito tempo eu entendi o que realmente estava acontecendo. Manuel sempre foi um homem muito religioso. Frequentava a igreja conosco todos os domingos
e sempre dizia que seu trabalho no cemitério era uma missão de Deus. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã, tomava seu café simples comigo e ia para o cemitério onde ficava até o final da tarde. Manuel cuidava de tudo no cemitério. Abria e fechava os portões, mantinha a limpeza, cavava as covas, ajudava nos enterros e consolava as famílias. Ele tinha um caderninho onde anotava todos os falecidos, as datas dos enterros e sempre dizia que era para manter tudo organizado. Eu achava bonito ver como ele levava o trabalho a sério. Nos primeiros anos, nossa vida continuou simples como sempre foi. Manuel chegava em casa cansado, mas sempre com alguma história de como tinha ajudado uma família ou de como tinha cuidado bem de algum falecido. Ele dizia que os mortos mereciam ser tratados com dignidade e que ele fazia questão de preparar cada cova com muito carinho. As pessoas da cidade respeitavam muito meu marido. Quando alguém da família morria, procuravam o Manuel para saber como seria o enterro, pediam conselhos sobre como lidar com a dor da perda. Ele sempre tinha uma palavra de consolo, sempre dizia as coisas certas na hora certa. Eu me sentia orgulhosa de ser casada com um homem tão respeitado. Durante os anos 80, nossa vida continuou igual. Nasceu a Sandra, depois o Roberto, e nós fomos criando nossa família com muito amor e poucos recursos. Manuel continuava ganhando seu salário da prefeitura e eu continuava fazendo costuras para complementar nossa renda. Vivíamos numa casinha alugada, simples mas limpa, e éramos felizes dentro das nossas condições. Manuel sempre chegava em casa na hora certa, nunca bebia, nunca deu motivo para desconfiança. Ele era um marido dedicado e um pai presente. Ajudava as crianças com as lições de casa, brincava com eles no quintal e nos finais de semana sempre arrumava alguma coisa para fazer em família. Era um homem de família mesmo, do tipo que todo mundo respeitava no bairro. Até que naquele dia, no final dos anos 80, eu comecei a notar algumas mudanças que na época não me preocuparam, mas que hoje eu entendo que eram sinais de que algo diferente estava acontecendo. Manuel começou a chegar um pouco mais tarde em casa, dizendo que estava fazendo trabalhos extras para algumas funerárias da região. Ele explicava que as funerárias, às vezes, precisavam de ajuda para transportar falecidos, para preparar covas em outros cemitérios ou para fazer exumações quando as famílias precisavam transferir os corpos. Disse que era um trabalho pesado, mas que pagava bem e que ele queria juntar um dinheiro extra para darmos uma vida melhor para as crianças. Eu achei normal na época. Naquele tempo, final dos anos 80, a situação econômica do país estava difícil, a inflação estava alta e todo mundo procurava uma forma de ganhar um dinheiro extra. Se meu marido tinha encontrado uma forma honesta de aumentar nossa renda, eu só podia apoiar. Os primeiros sinais de que nossa situação financeira estava melhorando apareceram devagar. Manuel começou a trazer algumas coisas melhores para casa. Um corte de carne melhor no domingo, roupas novas para as crianças, alguns presentes que antes não podíamos dar. Nada muito exagerado, mas dava para perceber que tínhamos um pouco mais de dinheiro. Quando eu perguntava sobre esses trabalhos extras, Manuel sempre dava explicações que faziam sentido. Dizia que tinha ajudado a transportar um falecido para outra cidade, que tinha feito uma exumação para uma família que queria transferir o corpo ou que tinha ajudado numa funerária durante um enterro mais complicado. Ele falava com naturalidade, como quem está contando sobre um trabalho comum. Lembro que uma vez eu perguntei se esse trabalho extra não era muito pesado para ele, e Manuel respondeu que era cansativo mesmo, mas que valia a pena porque estava pensando no futuro da família. Ele disse que queria conseguir comprar uma casa própria e que talvez pudesse até pagar uma faculdade para o Carlos quando ele crescer. Na época,
Eu fiquei emocionada ouvindo meu marido falar sobre os planos para o futuro da família. Achei bonito ver como ele estava se dedicando para nos dar uma vida melhor. Nunca passou pela minha cabeça desconfiar de nada, porque Manuel sempre foi um homem honesto, trabalhador e respeitado por todos. Os anos 90 chegaram e nossa situação financeira continuou melhorando gradualmente. Manuel conseguiu comprar uma televisão nova, depois uma geladeira maior, e em 1993 ele realizou o sonho de comprar nossa casa própria. Era uma casa simples, mas nossa! E eu me senti a mulher mais feliz do mundo quando ele me entregou as chaves. Quando eu perguntava como ele estava conseguindo juntar tanto dinheiro, Manuel sempre dizia que os trabalhos extras estavam rendendo bem, que ele estava sendo procurado por várias funerárias da região e que tinha se tornado uma referência no que fazia. Ele falava com orgulho sobre como era reconhecido pelo seu trabalho e eu acreditava em cada palavra. Durante os anos 90, nossa vida foi ficando cada vez melhor. As crianças cresceram e, quando chegou a hora do Carlos fazer faculdade, em 1998, Manuel conseguiu pagar uma faculdade particular de Direito numa cidade vizinha. Eu lembro da alegria no rosto dele quando disse que nosso filho ia ser doutor, que ia ter uma profissão melhor que a nossa. Naquela época, pagar uma faculdade particular era algo muito difícil para uma família como a nossa. A mensalidade custava quase um salário inteiro, mas Manuel conseguiu pagar tudo em dia durante os 5 anos do curso. Quando eu perguntava como ele estava conseguindo, ele dizia que os trabalhos extras estavam dando muito certo, que ele tinha virado quase um sócio das funerárias. Lembro que algumas vezes eu sugeri que ele parasse com esses trabalhos extras, porque eu via como ele chegava cansado em casa. Mas Manuel sempre dizia que não podia parar agora, que estava numa fase boa e que queria aproveitar para garantir o futuro de toda a família. Ele falava que, quando se aposentasse, nós íamos viver bem com o dinheiro que estava guardando. Em 2002, quando Carlos se formou em Direito, Manuel fez uma festa linda para comemorar. Alugou um salão, contratou um buffet e convidou a cidade inteira. Ele estava tão orgulhoso do filho doutor que não parava de falar sobre isso. Naquele dia, ele me disse que todo o esforço dos trabalhos extras tinha valido a pena. Os anos 2000 continuaram trazendo melhorias para nossa família. A Sandra fez o curso de magistério e virou professora. O Roberto arrumou um bom emprego na construção civil e todos se casaram e começaram a dar netos para nós. Manuel reformou nossa casa completamente, deixou tudo bonito e moderno. Comprou um carro usado, mas em bom estado, e nossa vida estava melhor do que eu jamais imaginei que pudesse ficar. Durante todos esses anos, Manuel continuou sendo o mesmo homem respeitado no cemitério. As pessoas continuavam procurando ele quando tinham um ente querido falecido, continuavam elogiando como ele cuidava bem dos mortos. Ele tinha se tornado uma figura importante na cidade, conhecido por todos como o homem que honrava os falecidos. Eu me lembro de quantas vezes pessoas vinham em casa agradecer o Manuel pelo carinho que ele tinha tido durante o enterro de algum parente. Mães que perderam filhos, filhos que perderam pais, todos falavam como o Manuel tinha sido respeitoso, como tinha consolado a família, como tinha cuidado bem do falecido. Essas palavras me enchiam de orgulho. Manuel sempre dizia que seu trabalho era sagrado, que Deus tinha colocado ele naquele lugar para cuidar dos mortos com amor e respeito. Ele falava que cada falecido que passava pelas mãos dele recebia o mesmo carinho, independente de ser rico ou pobre, conhecido ou desconhecido. Dizia que, na morte, todos eram iguais e todos mereciam dignidade.
Nos últimos anos da vida dele, Manuel já estava mais velho, mas continuava trabalhando com a mesma dedicação de sempre. Ele tinha 59 anos quando completou 30 anos de serviço no cemitério e a prefeitura fez uma homenagem para ele. Eu estava presente na cerimônia e ouvi o prefeito falar sobre como o Manuel era um exemplo de dedicação e respeito pelos mortos. Naquela época, eu pensava que meu marido ia se aposentar em breve e que nós íamos poder aproveitar os anos que restavam juntos, viajando, visitando os filhos e netos, curtindo a vida que construímos juntos. Manuel sempre dizia que tinha trabalhado duro a vida toda, mas que agora nós íamos poder descansar e aproveitar o fruto do nosso esforço. Mas até que chegou o dia em que tudo mudou para sempre. Era uma quinta-feira de manhã, 27 de março de 2022. Manuel acordou normalmente, tomou café comigo e foi para o cemitério como sempre fez. Não havia nada de diferente naquele dia, nada que indicasse que seria o último dia da vida dele. Por volta das 2 horas da tarde, eu recebi um telefonema desesperado do Roberto, meu filho caçula. Ele estava gritando no telefone, dizendo que o pai tinha passado mal no cemitério, que estava no hospital, que eu precisava correr. Eu larguei tudo e corri para o hospital, mas quando cheguei lá, já era tarde demais. Manuel tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante enquanto cavava uma cova. Os médicos disseram que ele morreu na hora, que não houve tempo nem de socorrer. Meu mundo desabou naquele momento. 41 anos de casamento tinham chegado ao fim de uma forma que eu nunca imaginei. O enterro do Manuel foi uma coisa impressionante de ver. A cidade inteira compareceu para se despedir dele. O cemitério onde ele trabalhou por 34 anos ficou lotado de gente que queria prestar as últimas homenagens ao homem que cuidou dos mortos da cidade com tanto carinho. Eu ouvi dezenas de pessoas falando sobre como o Manuel tinha sido importante na vida delas. Famílias inteiras apareceram para agradecer o carinho que ele tinha tido nos momentos mais difíceis das vidas delas. O prefeito fez um discurso emocionante sobre como a cidade tinha perdido um homem especial. O padre falou sobre como o Manuel tinha exercido uma missão sagrada. Eu me senti orgulhosa, mas ao mesmo tempo devastada pela perda. Depois do enterro, nos dias que se seguiram, eu fiquei em casa tentando processar a perda do meu companheiro de uma vida inteira. Os filhos se revezavam para ficar comigo, os netos vinham me visitar, mas eu me sentia perdida sem o Manuel. 41 anos de casamento não se esquecem de uma hora para outra. Foi então que eu comecei a organizar as coisas do Manuel. Ele tinha um escritório pequeno em casa onde guardava seus papéis e eu precisava arrumar tudo para resolver as questões da pensão, do inventário, enfim, todas aquelas burocracias que surgem quando alguém morre. Manuel sempre foi muito organizado com seus papéis. Ele tinha uma pasta com todos os documentos importantes, outra com os comprovantes de pagamento da casa, do carro, e uma terceira onde ele guardava as coisas relacionadas ao trabalho no cemitério. Era nessa terceira pasta que estavam os cadernos que ele usava para anotar os falecidos. No começo, eu só queria organizar tudo direitinho para entregar na prefeitura. Achei que os cadernos do Manuel pudessem ser importantes para quem fosse assumir o trabalho dele no cemitério. Eram vários cadernos, acumulados durante mais de 30 anos de trabalho, todos com a letra caprichada do meu marido, anotando cada detalhe. Mas, quando eu comecei a folhear os cadernos mais antigos, só por curiosidade mesmo, para ver como ele anotava as coisas, eu comecei a perceber algumas anotações estranhas que não faziam sentido para mim. Além dos nomes dos falecidos e das datas dos enterros, havia outros números, valores em dinheiro e nomes de pessoas que eu não conhecia. No início,
Eu pensei que fossem anotações sobre os trabalhos extras que ele fazia para as funerárias, mas quando eu comecei a prestar mais atenção, vi que havia um padrão nas anotações que me deixou intrigada. Ao lado de alguns nomes de falecidos, havia anotações como entregue, pago e valores que variavam entre 200 e 500 reais. Eu fiquei confusa porque não entendia o que aquilo significava. Por que meu marido anotaria entregue ao lado do nome de um falecido? Entregue para quem? E por que havia valores em dinheiro anotados? Essas perguntas começaram a me incomodar, mas eu ainda não queria acreditar que pudesse ser algo ruim. Continuei folheando os cadernos, agora com mais atenção, e as anotações estranhas se repetiam em praticamente todas as páginas. Sempre os mesmos tipos de observações: nomes de falecidos, seguidos de datas, valores em dinheiro e palavras como entregue, combinado, pago. Quanto mais eu lia, mais preocupada eu ficava. Foi quando eu encontrei um caderno mais recente, de 2021, que tinha anotações ainda mais detalhadas. Além dos nomes dos falecidos e dos valores, havia endereços, horários e nomes de pessoas que pareciam ser estudantes. Uma anotação em particular me chamou a atenção. João Silva, entregue na madrugada, R$ 400, estudantes da medicina. Naquele momento, meu coração começou a acelerar. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas as evidências estavam ali, na letra do próprio Manuel. Como assim, entregue na madrugada? Por que estudantes de medicina estariam pagando pelo corpo de um falecido? Essas perguntas começaram a formar uma suspeita terrível na minha cabeça. Eu continuei lendo, cada vez mais apavorada com o que estava descobrindo. Havia anotações sobre horários específicos para retiradas, sobre substituições que precisavam ser feitas, sobre clientes que tinham preferências por corpos de determinadas idades. Era como se meu marido estivesse administrando um negócio macabro. Numa das páginas, eu encontrei uma lista com nomes e telefones de pessoas identificadas como estudantes e laboratórios. Ao lado de cada nome, havia anotações sobre valores pagos e tipos de material preferido. Era evidente que meu marido estava vendendo os corpos dos falecidos para essas pessoas. Eu me lembro que, naquela hora, eu precisei parar de ler porque estava passando muito mal. 41 anos casada com um homem que eu achava que conhecia e descobrir que ele estava profanando os mortos por dinheiro. Eu não conseguia processar aquela informação. Era como se tudo o que eu sabia sobre minha vida fosse mentira. Mas eu precisava ter certeza do que estava vendo. Talvez eu estivesse entendendo errado. Talvez houvesse uma explicação inocente para aquelas anotações. Então eu continuei lendo, esperando encontrar algo que mostrasse que eu estava enganada. Mas o que eu encontrei foi ainda pior. Num dos cadernos mais antigos, de 1988, eu encontrei anotações detalhadas sobre como fazer a substituição sem que ninguém percebesse. Manuel tinha escrito instruções sobre como esvaziar um caixão, como preenchê-lo com sacos de areia para manter o peso e como lacrar tudo novamente sem deixar rastro. Ele também tinha anotado técnicas para falsificar exumações. Quando uma família solicitava a transferência de um corpo para outro cemitério, ele cobrava o preço normal do serviço, mas na verdade o corpo já tinha sido vendido há muito tempo. Ele entregava para a família um caixão cheio de areia, e eles nunca sabiam que o corpo do parente não estava lá. As anotações mostravam um esquema elaborado e sistemático. Manuel tinha uma rede de contatos que incluía estudantes de medicina, laboratórios clandestinos e até mesmo algumas funerárias que estavam envolvidas no esquema. Ele recebia encomendas específicas: corpos jovens, corpos velhos, corpos com determinadas características. Quando chegava um falecido que se encaixava no perfil solicitado,
Manoel anotava tudo nos cadernos: o nome da pessoa, a data do enterro, o valor combinado e os detalhes da entrega. Na madrugada seguinte ao enterro, ele voltava ao cemitério, desenterrava o corpo e entregava para os compradores. O que mais me chocou foi descobrir que isso estava acontecendo há mais de 30 anos. As anotações mais antigas eram de 1988, apenas 10 anos depois que Manoel começou a trabalhar no cemitério. Isso significava que, durante praticamente toda a nossa vida de casados, ele estava cometendo esses crimes hediondos. Eu calculei que, durante esses 34 anos, centenas de famílias visitaram túmulos vazios, achando que seus parentes estavam descansando em paz. Mães choraram sobre covas que continham apenas areia. Filhos levaram flores para pais que não estavam mais lá. A dor dessas famílias foi multiplicada pela profanação que meu marido cometeu. E o pior de tudo era perceber que todo o dinheiro que melhorou nossa vida, que pagou a faculdade do nosso filho, que comprou nossa casa, que nos deu conforto durante todos esses anos, vinha dessa fonte maldita. Cada conquista da nossa família estava manchada pelo sangue dos mortos profanados. Eu me lembrei de todas as vezes que Manoel chegou em casa falando sobre como tinha consolado uma família enlutada, como tinha cuidado bem de um falecido. Agora, eu entendia que essas palavras eram mentiras. Enquanto ele consolava as famílias de dia, à noite ele estava profanando os corpos dos mortos. Pensando em como ele conseguiu manter essa mentira por tanto tempo, eu entendi que Manoel era um ator consumado. Ele conseguiu enganar não só a mim, mas a cidade inteira. Todos respeitavam o homem que cuidava dos mortos com carinho, sem saber que ele estava vendendo esses mesmos mortos por dinheiro. As anotações também mostravam que Manoel tinha muito cuidado para não ser descoberto. Ele nunca vendia corpos de pessoas muito conhecidas na cidade, preferindo os falecidos de famílias mais pobres que visitavam menos os túmulos. Ele também evitava vender corpos quando havia suspeita de que a família poderia solicitar uma exumação. Quando eu terminei de ler todos os cadernos, eu estava completamente destruída. 41 anos da minha vida tinham sido baseados numa mentira terrível. O homem que eu amava, que eu respeitava, que eu admirava, era na verdade um criminoso que profanava os mortos por dinheiro. Eu passei dias sem conseguir sair de casa, sem conseguir falar com ninguém sobre o que tinha descoberto. Como eu poderia contar para meus filhos que o pai deles, que eles tanto admiravam, era um profanador de cadáveres? Como eu poderia enfrentar as pessoas da cidade sabendo que elas continuavam respeitando a memória de um homem que tinha cometido crimes tão hediondos? Mas eu sabia que não podia ficar com essa informação só para mim. As famílias das vítimas tinham o direito de saber a verdade. Por mais doloroso que fosse, eu precisava fazer a coisa certa. Então, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia entregar os cadernos para a polícia. Eu liguei para o delegado da cidade e marquei uma reunião. Quando eu cheguei na delegacia com todos os cadernos do Manoel, eu mal conseguia falar de tão nervosa que estava. O delegado, que conhecia meu marido e tinha estado no enterro dele, ficou chocado quando eu mostrei as anotações. A investigação que se seguiu confirmou tudo o que estava escrito nos cadernos. A polícia foi ao cemitério e encontrou dezenas de túmulos vazios, com caixões cheios apenas de areia e pedras. Eles conseguiram identificar muitas das famílias que foram vítimas do esquema e começaram a procurar os compradores dos corpos. A notícia se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora. O homem respeitado que cuidava dos mortos com carinho era, na verdade, um criminoso que profanava cadáveres há décadas. As famílias das vítimas ficaram revoltadas, indignadas e muitas delas me culpavam por ter sido casada com um monstro. Eu entendo a revolta dessas famílias.
Se eu estivesse no lugar delas, provavelmente sentiria a mesma coisa. Descobrir que o corpo do seu ente querido foi profanado, vendido como mercadoria, é uma dor que eu não consigo nem imaginar. E saber que, durante anos, elas visitaram túmulos vazios, choraram sobre covas que não continham seus parentes, deve ser devastador. Alguns dos estudantes e laboratórios envolvidos no esquema foram identificados e presos. A investigação mostrou que muitos deles sabiam que estavam comprando corpos obtidos ilegalmente, mas faziam vista grossa porque era mais barato do que conseguir cadáveres através dos meios legais. O caso ganhou repercussão nacional. Jornalistas de vários lugares vieram à nossa cidade para cobrir a história do coveiro que profanou centenas de cadáveres durante décadas. Nossa família virou notícia, e não de uma forma boa. Meus filhos e netos tiveram que aguentar o constrangimento de ver o nome da família associado a crimes tão hediondos, mas eu sabia que tinha feito a coisa certa ao entregar os cadernos para a polícia. Por mais que doesse, por mais que destruísse a imagem que eu tinha do meu marido, as famílias das vítimas tinham o direito de saber a verdade. Elas mereciam saber que seus parentes não estavam descansando em paz nos túmulos que visitavam. A investigação também revelou como Manuel conseguiu manter o esquema funcionando por tanto tempo sem ser descoberto. Ele tinha cúmplices na própria prefeitura que ajudavam a falsificar documentos e algumas funerárias que participavam do esquema, fornecendo informações sobre os falecidos. Descobrimos que o dinheiro que Manuel ganhava com a venda dos corpos era muito mais do que eu imaginava. Durante todos esses anos, ele acumulou uma fortuna considerável, que estava guardada em contas bancárias que eu nem sabia que existiam. Era dinheiro suficiente para comprar várias casas como a nossa. Quando a investigação terminou, eu tomei outra decisão difícil. Eu decidi usar todo esse dinheiro para indenizar as famílias das vítimas. Não era possível devolver os corpos dos seus parentes, mas pelo menos eu podia tentar amenizar um pouco a dor causada pelos crimes do meu marido. Vendi a casa que ele tinha reformado com dinheiro sujo, vendi o carro e entreguei todo o dinheiro das contas secretas para um fundo que foi criado para indenizar as vítimas. Eu não queria ficar com nada que tivesse vindo dessa fonte maldita. Preferi recomeçar do zero, mesmo aos 67 anos de idade. Hoje, 2 anos depois de descobrir a verdade sobre meu marido, eu moro numa casinha alugada simples, longe do cemitério onde ele trabalhou, longe da cidade onde tudo aconteceu. Meus filhos me ajudam financeiramente e eu vivo com uma pequena pensão da Previdência Social. Aos meus 69 anos, eu aprendi que é possível viver décadas ao lado de uma pessoa sem realmente conhecê-la. Eu aprendi que o amor pode nos cegar para coisas terríveis que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Eu aprendi que, algumas vezes, fazer a coisa certa significa destruir nossa própria vida. Meus filhos demoraram para me perdoar por ter entregado os cadernos para a polícia. Eles achavam que eu podia ter queimado tudo e fingido que nunca tinha descoberto nada. Mas eu expliquei para eles que não podia viver com aquele peso na consciência, que as famílias das vítimas mereciam saber a verdade. O Carlos, meu filho mais velho que se formou doutor com o dinheiro sujo do pai, foi quem mais teve dificuldade para aceitar minha decisão. Ele disse que eu tinha destruído a reputação da família, que tinha jogado fora tudo que o pai construiu para nós. Levou meses para ele entender que eu não podia fingir que não sabia de nada. A Sandra, minha filha do meio, ficou dividida entre a vergonha do que o pai fez e o orgulho da minha atitude. Ela disse que foi difícil aceitar que o homem que ela admirava tanto era, na verdade, um criminoso, mas que ela entendia
porque eu precisava fazer a coisa certa. O Roberto, meu caçula, foi quem mais me apoiou desde o começo. Ele disse que eu fui corajosa, que muita gente no meu lugar teria queimado os cadernos e fingido que não sabia de nada. Ele me ajudou muito durante todo o processo. Ficou do meu lado quando a cidade inteira estava me julgando. Hoje em dia, meus 3 filhos já me perdoaram completamente e entendem que eu fiz o que precisava ser feito. Eles sabem que foi a decisão mais difícil da minha vida, mas que era a única decisão certa. Meus netos também já entendem a história, e eu ensino para eles que fazer a coisa certa às vezes significa sacrificar nossa própria felicidade. A cidade onde eu morava nunca mais foi a mesma depois que a verdade veio à tona. O cemitério foi fechado por meses para que a polícia pudesse fazer todas as investigações necessárias. Quando reabriu, muitas famílias exigiram a exumação dos túmulos para ter certeza de que seus parentes estavam realmente lá. Muitas das famílias que descobriram que seus entes queridos tinham sido profanados decidiram transferir os novos enterros para cemitérios de outras cidades. Elas não conseguiam mais confiar naquele lugar que tinha sido cenário de tantos crimes durante décadas. O novo coveiro que assumiu o lugar do Manuel teve um trabalho muito difícil. As pessoas desconfiavam de tudo, questionavam cada procedimento, exigiam transparência total em todos os enterros. O clima de desconfiança durou muito tempo e talvez nunca tenha voltado completamente ao normal. Eu também descobri, através da investigação, que alguns dos estudantes que compravam os corpos se tornaram médicos respeitados em várias cidades do Brasil. Eles usaram os conhecimentos adquiridos estudando os corpos profanados para construir suas carreiras médicas. Isso me deixou ainda mais revoltada, porque significava que os crimes do meu marido continuavam gerando benefícios para essas pessoas. Alguns desses médicos foram processados e perderam seus registros profissionais quando foi provado que eles sabiam que estavam comprando corpos obtidos ilegalmente. Outros conseguiram escapar das punições alegando que eram jovens e ingênuos na época e que não sabiam da origem dos cadáveres. Durante o processo judicial, eu tive que testemunhar várias vezes sobre o que sabia da vida do meu marido. Foi muito difícil ficar na frente de um juiz e de dezenas de famílias enlutadas, contando detalhes sobre como descobri os crimes. Mas eu sabia que meu depoimento era importante para que a justiça fosse feita. Uma das coisas que mais me marcou durante todo esse processo foi conhecer pessoalmente algumas das famílias que foram vítimas do esquema. Eu ouvi histórias de mães que visitavam todos os dias o túmulo do filho sem saber que ele não estava lá. Ouvi sobre pais que conversavam com as lápides dos filhos mortos, desabafando suas dores com túmulos vazios. Uma senhora em particular me marcou muito. Ela se chamava Dona Aparecida e tinha perdido um filho de 20 anos num acidente de moto. Durante 15 anos, ela visitou o túmulo do filho todos os domingos, levava flores, limpava a lápide, conversava com ele como se ele estivesse ouvindo. Quando descobriu que o túmulo estava vazio, ela teve uma crise nervosa e precisou ser internada. Dona Aparecida me procurou depois do julgamento. Eu pensei que ela ia me xingar, me culpar pelo que meu marido fez, mas ela me surpreendeu. Ela me agradeceu por ter tido a coragem de contar a verdade. Disse que, apesar da dor de saber que o filho não estava no túmulo, pelo menos agora, ela podia parar de visitar um lugar vazio. Ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Dona Joana, a senhora fez uma coisa muito difícil, mas muito certa. Eu prefiro saber a verdade dolorosa do que viver numa mentira confortável. Essas palavras me deram força para continuar firme na minha decisão,
mesmo quando muita gente me criticava. Outra família que me marcou foi a do senhor José, que tinha perdido a esposa há 20 anos. Ele descobriu que o corpo dela tinha sido um dos primeiros que meu marido vendeu, ainda no final dos anos 80. Durante 2 décadas, ele levou flores para um túmulo vazio, acreditando que estava homenageando a mulher que amou. O senhor José ficou muito revoltado no começo. Ele disse que meu marido tinha roubado dele os últimos 20 anos de luto, que tinha transformado suas visitas ao cemitério numa farsa cruel. Mas com o tempo, ele também entendeu que eu não tinha culpa dos crimes do Manuel e que eu tinha feito o certo ao contar a verdade. Durante todo esse processo, eu também aprendi muito sobre mim mesma. Eu descobri que sou mais forte do que imaginava, que consigo tomar decisões difíceis quando é necessário e que fazer a coisa certa vale mais do que manter aparências ou proteger a própria família. Olhando para trás hoje, eu vejo que havia sinais que eu deveria ter percebido. A forma como Manuel às vezes chegava em casa muito sujo, mesmo tendo tomado banho no cemitério. Às vezes que ele saía de casa de madrugada dizendo que tinha uma emergência no trabalho. Os telefonemas estranhos que ele recebia em casa de pessoas que ele dizia serem das funerárias. Mas naquele tempo, final dos anos 80 e durante os anos 90, eu era uma mulher mais ingênua, mais confiante no meu marido. A sociedade também era diferente. As mulheres questionavam menos os maridos, confiavam mais nas palavras deles. Eu nunca imaginei que pudesse estar casada com um criminoso. Hoje em dia, eu aconselho todas as mulheres jovens a prestarem atenção nos sinais, a questionarem quando algo não faz sentido, a não aceitarem explicações vagas para mudanças súbitas na vida financeira da família. Se o dinheiro extra aparece de forma inexplicável, é melhor investigar do que simplesmente aceitar. Eu também aprendi que o amor verdadeiro às vezes significa fazer coisas que machucam. Eu amava meu marido, respeitava sua memória, queria proteger nossos filhos, mas o amor pelas vítimas dos crimes dele, a compaixão pelas famílias que foram enganadas, falou mais alto do que meus sentimentos pessoais. A vida me ensinou que não podemos ser cúmplices do mal, mesmo quando esse mal foi cometido por pessoas que amamos. Quando descobrimos que alguém próximo fez algo errado, nossa obrigação é com a justiça e com as vítimas, não com a proteção do criminoso. Durante esses 2 anos que se passaram desde a descoberta, eu mudei muito como pessoa. Eu me tornei mais desconfiada, mais observadora, mas também mais corajosa. Eu aprendi que posso enfrentar qualquer situação difícil, porque já enfrentei a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. Tem dias que eu ainda sinto raiva do Manuel. Raiva por ter sido enganada durante tantos anos. Raiva por ter construído minha família sobre uma base de mentiras. Raiva por ter que carregar o peso dos crimes dele pelo resto da vida. Mas também tem dias que eu sinto pena dele, porque ele desperdiçou uma vida inteira numa mentira. Eu me pergunto o que levou meu marido a começar com esse esquema. Teria sido apenas a ganância? A necessidade de dar uma vida melhor para a família? Ou havia algo mais escuro dentro dele que eu nunca conseguia enxergar? Essas são perguntas que nunca vou conseguir responder, porque ele levou as respostas para o túmulo. Uma coisa que me consola é saber que, apesar de ter descoberto tarde demais, eu fiz o que pude para consertar pelo menos um pouco do estrago que ele causou. As famílias das vítimas receberam indenizações, a verdade veio à tona e os cúmplices foram punidos. Não dá para desfazer o que foi feito, mas pelo menos a justiça foi feita. Hoje, aos meus 69 anos, eu vivo uma vida simples, mas honesta. Não tenho muito dinheiro, mas tenho a consciência limpa.
Não tenho uma casa própria, mas tenho a certeza de que fiz a coisa certa. Não tenho o conforto que o dinheiro sujo me dava, mas tenho a paz de espírito que vem de ter enfrentado a verdade. Meus netos às vezes me perguntam sobre o avô, e eu sempre conto a verdade para eles, adaptada para a idade que eles têm. Eu explico que o vovô fez coisas muito erradas, mas que a vovó tentou consertar o que deu para consertar. Eles entendem que às vezes as pessoas que amamos podem nos decepcionar, mas que isso não significa que devemos aceitar o que está errado. Eu ensino para meus netos que a honestidade é sempre o melhor caminho, mesmo quando dói. Eu conto para eles que a vovó teve que escolher entre proteger a família e proteger a verdade, e que escolheu a verdade porque era o certo a fazer. Para as mulheres jovens de hoje, eu quero deixar uma mensagem importante. Não tenham medo de questionar, de investigar, de exigir transparência das pessoas que vocês amam. O amor verdadeiro não tem medo da verdade, e quem ama de verdade não se importa em ser questionado ou investigado. Se vocês perceberem mudanças inexplicáveis na vida financeira da família, se o marido começar a ter trabalhos extras que não fazem muito sentido, se aparecer dinheiro de origem duvidosa, não tenham medo de perguntar, de investigar, de exigir explicações claras e convincentes. Eu também quero dizer para vocês que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Eu tinha 67 anos quando descobri os crimes do meu marido. E mesmo assim tive coragem de enfrentar a verdade e fazer o que precisava ser feito. A idade não é desculpa para a covardia e o amor não é desculpa para a cumplicidade. Olhando para trás, para esses 41 anos de casamento que se basearam numa mentira terrível, eu me pergunto se valeu a pena. Foi uma vida inteira dedicada a um homem que eu não conhecia realmente. Foi uma família construída com dinheiro manchado de sangue, foi um amor baseado numa farsa. Mas eu também penso nos meus 3 filhos lindos que eu criei, nos 7 netos maravilhosos que eles me deram, nos momentos bons que nós vivemos juntos como família. Essas coisas foram reais, mesmo que a base fosse podre. O amor que eu senti pelos meus filhos foi verdadeiro, mesmo que o dinheiro que o sustentou fosse sujo. Eu aprendi que a vida é complicada, que as pessoas são complexas e que nem sempre as coisas são pretas ou brancas. Meu marido era um criminoso terrível, mas também era um pai carinhoso. Ele profanava os mortos por dinheiro, mas também consolava as famílias enlutadas com sinceridade. Essa contradição me confunde até hoje. Como uma pessoa pode ser 2 coisas tão opostas ao mesmo tempo? Como alguém pode ter carinho genuíno pelas famílias enlutadas e ao mesmo tempo profanar os corpos dos seus entes queridos? São mistérios da natureza humana que eu nunca vou conseguir entender. O que eu sei é que eu fiz o melhor que pude com as informações que tinha em cada momento da minha vida. Quando eu não sabia dos crimes, eu apoiei meu marido e aproveitei a vida melhor que ele estava proporcionando para nossa família. Quando descobri a verdade, eu tive coragem de enfrentá-la e fazer o que era certo. Eu sou grata por ter tido essa oportunidade de consertar pelo menos um pouco do estrago que foi feito. Muitas pessoas passam a vida inteira sem nunca descobrir verdades importantes sobre as pessoas que amam. Eu tive a chance de fazer a coisa certa, mesmo que tenha sido tarde, mesmo que tenha custado caro. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher que cometeu erros, que foi enganada, que viveu numa ilusão por muito tempo, mas que teve coragem de enfrentar a verdade quando ela apareceu. Eu vejo uma mulher que escolheu a justiça em vez do conforto, a honestidade em vez da conveniência. Eu não me arrependo da decisão que tomei. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi a decisão certa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo.
As famílias das vítimas mereciam saber a verdade, e eu era a única pessoa que podia contar para ela. Para finalizar minha história, eu quero dizer para vocês que a vida às vezes nos coloca diante de escolhas impossíveis. Às vezes temos que escolher entre proteger quem amamos e proteger quem foi prejudicado por quem amamos. Às vezes temos que destruir nossa própria vida para fazer a coisa certa. Eu escolhi a verdade, mesmo sabendo que ela ia doer. Eu escolhi a justiça, mesmo sabendo que ela ia me custar caro. Eu escolhi as vítimas, mesmo sabendo que isso ia destruir a imagem que eu tinha da minha própria família. E eu durmo em paz todas as noites, mesmo morando numa casinha alugada simples, mesmo vivendo com pouco dinheiro, mesmo carregando o peso da vergonha dos crimes que meu marido cometeu. Eu durmo em paz porque sei que fiz o que precisava ser feito. Comentem aqui qual parte da minha história mais tocou você. Comentem se vocês acham que fizeram a mesma coisa no meu lugar, ou se vocês teriam queimado os cadernos e fingido que não sabiam de nada. Comentem se vocês têm avós ou parentes que passaram por situações parecidas. Eu quero que vocês saibam que contar essa história para vocês me ajudou muito. Durante esses 2 anos, eu guardei muita coisa para mim, falei pouco sobre o que estava sentindo. Poder compartilhar com vocês todos os detalhes, todas as emoções, todos os conflitos que vivi, foi como tirar um peso do peito. É importante contar essas histórias porque elas ensinam lições valiosas sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as escolhas que temos que fazer. Minha história mostra que nunca sabemos completamente quem são as pessoas que vivem conosco, mas mostra também que sempre temos a chance de fazer a coisa certa quando descobrimos a verdade. Obrigada por terem me ouvido até o final. Obrigada por terem tido paciência para escutar a história de uma velha de 69 anos que descobriu tardiamente que viveu uma vida inteira baseada numa mentira, mas que teve coragem de enfrentar essa verdade terrível e fazer o que precisava ser feito. A vida me ensinou que a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Me ensinou que não adianta tentar esconder para sempre os crimes que cometemos, porque uma hora eles vêm à tona. Me ensinou que fazer a coisa certa às vezes custa muito caro, mas que vale a pena pagar esse preço. E me ensinou principalmente que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para fazer o certo, nunca é tarde para escolher a justiça em vez da conveniência. Aos 69 anos, eu comecei uma vida nova, baseada na verdade e na honestidade. E essa vida nova, mesmo sendo mais simples, é muito mais digna do que a vida anterior. Espero que minha história inspire vocês a sempre buscarem a verdade, mesmo quando ela dói. Espero que ela ensine vocês a questionarem quando algo não faz sentido, a investigarem quando há sinais estranhos, a não aceitarem explicações vagas para situações suspeitas. E espero, principalmente, que ela mostre para vocês que é possível recomeçar em qualquer idade, que é possível fazer a coisa certa, mesmo quando isso custa caro, e que a consciência limpa vale mais do que qualquer conforto material que o dinheiro sujo pode proporcionar. Muito obrigada por me ouvir. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês sempre tenham coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando elas forem as mais difíceis. Um grande abraço desta vovó de 69 anos que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar do jeito certo.